Siga a dança política no país das campanhas e das eleições. Na Madeira, nada como ir a votos para manter a indefinição governativa. Nas europeias, há quem procure transpor os resultados para o plano nacional e, a partir daí, decidir o que fazer no orçamento do Estado. Estes e outros temas estarão em análise no episódio de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Mais uma semana, mais umas eleições, desta vez na Madeira, com o PSD a obter o pior resultado de sempre e a precisar aqui de apoios para que Miguel Albuquerque continue a governar e a manter aqui a tal hegemonia do PSD Madeira que já leva quase 50 anos. Olá, bom dia a todos. Estamos a gravar hoje quarta-feira de manhã. Ahm, Peço desculpa aqui pela tosse. Sim, tivemos estas eleições na Madeira e temos as europeias em breve. Sobre as eleições na Madeira, aquilo que eu posso dizer, tu já resumiste, quem ganha, ganha, ponto final. Portanto, quem ganhou foi o PSD, mas foi a pior vitória de sempre, no sentido que foi a mais fraca. Depois, também temos que salientar o seguinte, com exceção do JPP, a verdade é que ninguém conseguiu conquistar, diria assim, uma questão de protesto, um voto de protesto, face ao que se passou com Miguel Albuquerque. A questão de Miguel Albuquerque, quer dizer, todos nós sabemos que está acusado, todos nós sabemos o que se passa na Madeira há anos e anos e anos e anos, mas ninguém está a ganhar com isso, portanto, e sobretudo o PS que aparecia com um candidato, Paulo Cafofo, foi o único que foi uma lança em África, quando conseguiu conquistar a Câmara do Funchal há uns anos. E, portanto, poderia ter algum, e já tinha tido um excelente, foi o melhor resultado do PS, foi com o Paulo Cafofo há relativamente pouco tempo. E, portanto, eu julgo que haveria margem para haver algum crescimento de todos os partidos, sendo que o único que cresceu foi o JPP, o resto ficou tudo mais ou menos na mesma. O que é que isto agora acontece? Não há situação, não há solução de estabilidade governativa, isto é, o PSD vai unir-se ao CDS, depois pode haver medidas aprovadas de medida a medida, portanto vamos ter um governo minoritário. É um pouco Uhum. como se passa no continente, até ao dia em que se chatearem todos e, portanto, que vá tudo a votos outra vez. Aquela solução de geringonça à esquerda foi logo morta à nascença, por um motivo que eu Certo. expliquei. É que uma coisa é que, como tu ouviste logo, Paulo Cafofo, na primeira intervenção, contava com a eleição de deputados à esquerda. Ora bem, a esquerda desapareceu. Isto é, PCP e Bloco desapareceram Do Parlamento. do Parlamento Regional. E, portanto, neste momento o que nós temos é uma situação de instabilidade, sendo que, a verdade é essa, o fator, o ativo tóxico do PSD é Miguel Albuquerque. Porque todos disseram que poderiam coligar-se e ligar-se ao PSD se Miguel Albuquerque não fosse o líder, a começar pelo Chega, a começar pela Iniciativa Liberal. Portanto, aliás, há uma prova inequívoca que é um ativo tóxico. Isto é, o primeiro-ministro não foi à campanha eleitoral na Madeira. Não se quis colar, em termos de fotografia, a andar lá na rua ao lado de Miguel Albuquerque. Nem à noite eleitoral, Na não é? noite eleitoral apareceu. Na noite eleitoral não foi como há 6 meses, como te lembras e estás a Certo, dizer certo, bem. certo. Sim. Ele dirigiu-se à Madeira na própria noite eleitoral à espera de ter uma maioria absoluta que não aconteceu. Desta vez não foi à Madeira em campanha, não foi à Madeira no domingo, mas depois fez uma declaração da sede do PSD sobre a vitória de Miguel Albuquerque, dizendo que aquilo era a voz dos madeirenses, e é, a partir do momento em que está expressa nas urnas daquela maneira, é. Portanto, há uma estabilidade, que é aquilo que se assume, e qualquer dia temos eleições outra vez. Tem a palavra o Ministério Público. Entretanto, nas europeias, tivemos o fim dos debates para as eleições, que decorrem agora no próximo dia 9 de junho. Rui, o que é que sai destes debates? Também com um modelo relativamente inovador de quatro intervenientes por debate. Como é que ideias é que foram expressas e quem é que sai mais reforçado deste formato? É assim, eu acho que, como eu disse isso por acaso, disse logo na semana passada, antes dos dois últimos debates, portanto não houve grandes mudanças. Acho que à esquerda foi a Catarina Martins a melhor à esquerda, e à direita, sendo que eu considero que foi o melhor de todos, foi o João Coutinho de Figueiredo. O último debate foi bastante mal ao Sebastião Bugalho, como é sabido, e sendo ele uma pessoa bem preparada como é, mas correu bastante mal. E, portanto, julgo que João Coutinho de Figueiredo à direita sobressaiu, sendo que, como eu costumo dizer, debates são debates. Agora entramos no outro processo, noutra peça de uma campanha eleitoral, que é a questão
da campanha na rua, e depois as pessoas decidirão. Agora, eu julgo que é muito prematuro, está-se a falar de, de resultados, porque estas sondagens baseiam-se no logro que eu chamei a atenção na quinta-feira passada, depois vi o Luís Marques Mendes a falar disso no domingo, e que eu voltei à carga no espaço que terei agora durante a campanha eleitoral, durante estes 10 dias, ao final da noite na CNN, com o Carlos Magno, que é, das 3 sondagens que foram publicadas, 2 assumiam que 18%, portanto, assumiam que o resultado da abstenção, 2 delas 18% e uma delas 20%. Para nós tivemos 70% de abstenção nas últimas eleições europeias. Portanto, é um logro nós estarmos a ver, como há do Expresso, 22% para o PS, mas depois com a ponderação 32%, AD Uhum. 17% com ponderação 26%, Chega 12%, ponderação 18%, Iniciativa Liberal 3% e 4%. Quer dizer, isto é um logro, quer dizer, são resultados que foram obtidos desta maneira, respeitando todas as empresas de sondagens, naturalmente, e os jornais que as publicam. Agora, o problema é que isto tem pouco interesse, é irrelevante. Vai demorar muito tempo até lá, ainda faltam 10 dias de campanha. Agora vai-se nacionalizar os temas de campanha, mas o que é importante é que é muito cedo para estar a tirar eh, qualquer resultado antecipado destas sondagens. A realidade é esta. Ainda por cima com a data das eleições, colocadas ali num fim de semana que vai ser absolutamente crítico, Claro, mesmo com todas as facilidades em termos claro. do voto de A única mobilidade sondagem, que já se, enalteceste aqui. se queres dizer, eu não sei se ias perguntar diretamente, mas a única nota das sondagens que é curiosa, que é a sondagem do Público e da RTP, é que, pela primeira vez, Marcelo Rebelo de Sousa tem popularidade negativa. Em 2 mandatos. É a primeira vez que tem popularidade negativa. Vale o que vale na mesma, mas há uma diferença. Uma coisa são resultados quantitativos de sondagens com partidos, etc. Outra coisa são resultados qualitativos, em que as perguntas são específicas sobre uma série de tópicos e, portanto, isso podemos já lá ir, se tu quiseres, e depois deixo os outros temas que estavam antes daqui da marcação, mas para passar tudo de sondagens. Uhum, certo, Tu, certo. tive- tens, tu tens este dado, tal como tu tens um dado muito sugestivo, que é um dado quantitativo, mas que é baseado, portanto, em respostas qualitativas, que é a questão da sondagem, que revela que a Justiça tem pior avaliação do que o Ministério Público. E que 72% dos portugueses, reparem no número, 72% dos portugueses inquiridos acham que a Justiça é muito má ou má. Isto é péssimo. Isto é um péssimo sinal. Aliás, temos chamado aqui várias vezes a atenção para o assunto. A Justiça está num péssimo momento e um momento de completamente descrédito. E estes são os dados que as pessoas já vão dando sobre o crédito da Justiça. Portanto, no meio destas sondagens todas publicadas pela RTP, há aqui dados qualitativos que são interessantes, são este do Marcelo Rebelo de Sousa, da popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, e a questão da questão da péssima imagem que neste momento a Justiça tem para os portugueses. E Rui, esta semana tivemos uma visita muito marcante a Portugal de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, esteve em Portugal, reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa, com Luís Montenegro e levou na mala 126 milhões de Uhum. euros para o apoio à Ucrânia. Existiu aqui uma espécie de consenso nacional à volta deste apoio, mas será que o líder ucraniano está a tentar manter vivo aquilo que é o apoio à Ucrânia, tendo em conta todo o panorama internacional com a provável vitória de Trump no final do ano, que irá provavelmente enfraquecer a capacidade de apoiar este país na luta frente à Rússia de Putin? É assim, tipo, Putin, desculpa, Zelensky foi importante estar cá, ainda não tinha vindo cá, apesar da solidariedade total do governo anterior e do atual governo, que expressa no apoio que foi dado a Zelensky nesse acordo bilateral, que pode durar 10 anos, como disse Luís Montenegro. Acho que é importante, esteve cá 5 horas, quer dizer, acho que deve sair um bocado nódoas negras face a Marcelo Rebelo de Sousa, que não lhe largava os Sim, braços, não lhe exato. largava os braços e apertou a mão ali, que ele até ficou parado a olhar para aquele espetáculo, mas enfim, cada um é que é. Faz o Provavelmente que faz, as primeiras nodas negras em 2 anos e tal de provavelmente guerra. sim. Foi mais atacado aqui do que por estilhaços de guerra, digamos quase, por Marcelo Rebelo de Sousa. Mas enfim, acho que é importante, quer dizer,
E como sabes, eu tenho uma visão sobre Zelensky, que é um homem que as circunstâncias o ungiram a herói. Agora muita gente nem sabe, nem na Ucrânia sabem bem quem é Zelensky, que fez uma campanha que nem debates fez e Pois foi. baseou-se na imagem daquela série que ele tinha cómica em que chega ao poder e os ucranianos gostaram dele. Pronto, foi só isto. Pois as circunstâncias ungiram-no a herói da Europa Ocidental e dos valores ocidentais. Estou cá para ver isso, como é óbvio, portanto, neste momento Portugal apoia, como os outros países europeus, todos os outros países europeus. Agora julgo que falou-se de apoios. Vai haver uma conferência de paz onde Marcelo Rebelo de Sousa vai estar e Paulo Rangel vão estar. Acho que continuo a dizer, sem se perder a integridade territorial, por sabendo, e sem esquecer que quem invadiu um território soberano foi a Rússia, portanto, quem é o responsável pela invasão é a Rússia. Acho que devem ser levados a cabo esforços mais eficazes no sentido da paz. Entretanto, Rui, temos o caso de Boaventura Sousa Santos, Sim, isso é uma com vergonha. o relatório da Comissão Independente do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra a apertar aqui um pouco o cerco a Sim, tem que ser. este professor. Tem que se dizer a verdade. É que, aliás, o Correio da Manhã faz capa com isso, chama-lhe o professor Love Bombing, por causa de estar sempre a exagerar nos encómios às suas alunas e convites e exibições e aparecer de pijama e não sei o que mais. Sinceramente, hoje está visto que Boaventura Sousa Santos não era só um professor, era um porco. E, portanto, estes são os dados que temos. A maior parte são 7 depoimentos, fora outros que se calhar se mantêm em silêncio. E é estranho é ainda os amigalhaços do passado de Boaventura Sousa Santos, que assinaram tantas notas e tantos daquelas cartas abertas dos intelectuais de esquerda, ainda não vi nenhum deles condenado. Ainda não vi o Francisco Louçã condenar Boaventura Sousa Santos, não vi a Mariana Mortágua condenar Boaventura Sousa Santos, não vi uma série de gente que assinou cartas com ele a combinar, a criticar estas práticas inadmissíveis e, portanto, acho isso um nojo. Entretanto, Rui, o governo tem incitado várias reuniões com algumas classes profissionais, umas bem-sucedidas, outras nem por isso. É o caso dos guardas prisionais, por exemplo, Sim, que ameaçam aqui um possível verão quente com greves nas prisões. olha lá, não há dinheiro para tudo, eu já disse aqui. Uma coisa é tu tentares cumprir as promessas que fizeste a campanha, quando todos nós já sabemos que o período de campanha é o tempo do Pai Natal, é o tempo de prometer o bodo aos pobres e, portanto, que se dá tudo a todos. Mas não há dinheiro para todos. Tem as coisas, tem as negociações avançado com os professores, com o tempo de serviço, a reposição do tempo de serviço dos professores. Agora, na saúde, isso está muito longe, está fechado, e sobretudo na polícia, Margarida Blasco, a Ministra da Administração Interna, já disse que não dá mais do que aquilo. Ora bem, o que é que pode acontecer? Luta na rua, que acho que é aquilo que o Governo queria evitar até à apresentação do Orçamento de Estado em outubro, e portanto nós vamos ter, com certeza, várias classes sociais a baterem o pé ao Governo por não cumprimento das promessas que foram feitas em campanha eleitoral e, portanto, sujeita-se a ter contestação nas ruas, o que eu acho que num Governo de maioria frágil não é nada bom. Rui, esta quarta-feira é apresentado o plano de emergência para a saúde que Luís Montenegro prometeu quando apresentou o programa de governo no Parlamento e, entretanto, tivemos aqui a escolha do substituto de Fernando Araújo Uhum. na direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, António Gandra de Almeida, que Uhum. é um tenente-coronel Coronel, de 44 anos. Como é que viste esta escolha? sou o plano de emergência, portanto vamos aguardar, porque era uma das Vamos ver promessas o que para é que aí ser vem. apresentada até 60 dias, mas pelo menos em termos do cumprimento da palavra de que ia apresentar, aliás, disse no primeiro debate quinzenal, que era mais 10 dias e apresentaria o plano de emergência para a saúde. Isso parece-me que vai ser cumprido. Vamos ver que medidas, não podemos avaliar sem saber. Agora, relativamente a este António Gandra de Almeida, é sabido que conhece o Serviço Nacional de Saúde, também é do Porto como Fernando Araújo, mas sobretudo eu acho que, sinceramente, desculpem lá dizer isto, sendo cruel com os factos ou sendo muito clarinho como eu gosto de ser, eu acho que escolhem um militar para tentar ganhar quase o trabalho subliminar de ter corrido bem o trabalho de meramente de gestão de logística de Gouveia e Mel nas vacinas e agora vão buscar um militar tipo criar o lado subliminar de que é um militar para pôr ordem no Serviço Nacional de Saúde. É uma questão mais de imagem e não sabemos depois com que resultados. Debater continência nas urgências. E Rui, Exatamente. vamos, vamos fechar os temas nacionais precisamente com um prémio
para o logótipo que gerou É uma tanta coisa, controvérsia. é muito engraçado isto, de facto, que é, tudo bem, foi a primeira medida do governo, mas depois, curiosamente, de facto, depois azar dos Távoras, calha que, não sei quem é que atribui estes prémios, mas que ganhou o prémio foi o clube, o branding, categoria de branding do Clube de Criativos de Portugal, Exato. que depois dá este design, tinha sido aprovado pelo antigo governo, o tal prémio, como se fosse uma grande coisa. Portanto, depois ficamos na dúvida, valeu a pena então pagar os 75 mil euros que foram pagos por este, por este logótipo, porque efetivamente até ganhou um prémio e era bem feito, segundo os especialistas na área. Uhum. Depois, ao fim e ao cabo, como foi atirado ao ar, atirado para o lixo, temos que dizer que foram perdidos 75 mil euros do erário público com isto. Sinceramente, eu acho é que andamos a brincar com coisas que não são minimamente relevantes e, portanto, esta imagem do governo tendo a bandeira ou tendo este símbolo apenas destas três cores, como era o último, tanto faz. Sinceramente, é uma daquelas coisas que é uma brincadeira a gastar dinheiro. Enfim, é a minha ideia. Rui, lá por fora, aproximam-se as eleições em Inglaterra. 4 de julho é o dia da independência nos Estados Unidos, mas vai ser um dia absolutamente decisivo para os conservadores no Reino Unido. Sim, portanto foi agora, o Sunak já estava acusado nas sondagens. Decidiu agora já fazer a antecipação dessas eleições para o dia 4. Continuamos, aliás, na semana passada tinha falado aqui da questão do New Labour que estava a ser criado pelo Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, quase uma espécie de novo Tony Blair. E de facto parecia que estava a adivinhar, e na semana seguinte apresenta-se, são convocadas as eleições legislativas no Reino Unido para 4 de julho. Sunak está muito encostado às redes. Há uma série, é uma coisa curiosa, há uma série de deputados e ministros dos histórias do Partido Conservador que estão a desistir de ir a votos porque sabem que não podem não ser eleitos no seu círculo eleitoral. E por isso eu julgo sinceramente que estamos próximos de ter um regresso, eh, um virar de página, como dizia o Paulo Cafofo na Madeira, que era o seu slogan, e portanto o virar de página, isso sim, na Madeira não aconteceu, e esteve longe de acontecer, e esse virar de página pode acontecer em Inglaterra. Entretanto, fazemos aqui as contas para as eleições europeias, com uma interessante dança à Sim, direita sim. que coloca aqui von der Leyen, Giorgia Meloni e Marine Le Pen Sim, aqui neste combinado. é assim, eu primeiro, esta, que aliás foi um dos temas que foi tentado ser usado pela esquerda aqui nos nossos debates, tanto por Catarina Martins, sobretudo por Catarina Martins, também por Marta Temido, a questão de baralhar e tentar criar a imagem que o PPE, partido onde está a AD, portanto, onde estão os partidos da AD, PSD e CDS, que é um partido que pode coligar-se com a direita, e depois até houve a famosa pergunta do candidato do PAN, que foi se o não é não só valia para cá ou se para lá também, também valia o não é não. Porquê? Porque é verdade, porque no debate dos candidatos a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen passou e abriu a porta à hipótese de poder fazer coligações com os conservadores e reformistas, partido onde está o Vox e sobretudo a Giorgia Meloni, tendo como base apenas da sua ligação e tendo três itens da ligação à União Europeia, as questões europeias serem completamente mantidas e o apoio à Ucrânia. E, portanto, isso de facto baralha um pouco em termos do que são os grupos europeus. Depois, para desta ligação, deste estender de mão de Ursula von der Leyen do PPE aos conservadores e reformistas, onde está a Meloni, o que é curioso é que no grupo mais à direita, que é o Identidade e Democracia, houve quase uma cisão por causa das declarações dizendo que da AfD da Alemanha, que nem Uhum. todos os elementos das SS eram más pessoas, digamos assim, e depois de imediato condenado por Marine Le Pen, por dois motivos. Primeiro, o seu candidato ao Parlamento Europeu vai ganhar, aliás as sondagens dizem, apresenta quase o dobro de intenção de voto do candidato do partido de Macron, chama-se Jordan Bardella, tem 27 anos, tem 28 anos, é de facto vamos dizer assim com toda a simplicidade, é muito melhor que o Sebastião Bugalho. Portanto, quando eu estou a falar de 28 anos, não estou a querer ligar o Sebastião, de quem sou amigo, ao Bardella. O Bardella é muito melhor, é político puro, não é comentador televisivo, portanto
já está na fase de político puro, o Sebastião ainda está na fase da transição de comentador para político, e portanto o Bardella vai ser, que é o líder do partido da Marine Le Pen, vai ganhar as eleições em França, e portanto interessa a Marine Le Pen não fazer estas ligações perigosas com estas declarações da AfD, de extrema-direita da Alemanha, porque efetivamente Marine Le Pen neste momento se está a posicionar como a próxima presidente de França. Tem todas as condições finalmente de ser presidente de França, portanto também interessa não perder esta moderação de imagem que tem conseguido construir para não assustar os franceses. Portanto, nestas eleições europeias nós vamos ter esse lado, de certeza, da construção e da subida, da ascensão dos partidos à direita, dos dois partidos à direita, os conservadores e reformistas e a Identidade e Democracia. Isso vai ser um facto. Vamos ver até onde podem chegar em termos de votos. Há quem suspeite poderão ultrapassar o segundo grupo, que é os socialistas europeus. Já me parece, para já, em termos de diferença, até das próprias sondagens europeias, não me parece tão evidente esse salto. Só juntando as duas agremiações, tanto se separarem, parece-me difícil, agora se juntarem, isso sim, é possível. E daí o apoio que von der Leyen precisa de ir buscar alguns desses mais à direita, aqueles mais ditos moderados, nomeadamente a de Giorgia Meloni, e por isso eu julgo que esta questão da União Europeia vai ser interessante seguir não só em Portugal no dia 9, mas também o resultado a nível europeu, porque podem mudar muitas coisas eh, na Europa, nomeadamente na sua gestão diária da Comissão Europeia. Rui, para fechar aqui os temas internacionais, de 0 a 10, quão surpreendido ficaste com o apoio de Nikki Haley a Donald Trump? É assim, primeiro deixa-me só dizer uma coisa que é importante, se me Certo, permites. Eu até claro. nem pus, mas acrescento que é a questão de ontem, aliás, também foi isso manifestado, que é a questão que vai ser importante, e é um tema que também foi explorado a nível dos debates europeus, a questão do reconhecimento do Estado Da palestiniano. Palestina, exatamente. Exatamente. E, portanto, a Espanha, a Irlanda e a Noruega já avançaram. Portugal tem tido a Está posição desde fora, não é? sempre, sim, mas tem tido a posição desde sempre já manifesta pela ONU, que é a questão dos dois Estados, mas os dois Estados sem ainda tomar essa independência, porque há uma questão que é importante saber, é o que território, que lideranças vai ter o Estado palestiniano, e portanto falta isso, falta saber isso. Agora, a verdade é esta, nós temos neste momento, dão-se caminho, dão-se passos no sentido de facto da Palestina ser reconhecida, sabendo nós que é muito difícil a gestão daqueles xadrez do Médio Oriente, portanto vamos ver se efetivamente a solução dos dois Estados pode pacificar ou pode hostilizar ainda mais a relação entre Estados naquela zona. Certo. E para fechar então os temas internacionais, temos aqui o apoio de Nikki Haley Sim, a bem, tu Donald Trump. lembras-te? Sim, Falámos tantas vezes de Nikki Haley sim, neste, sim, neste sim. Sim, Maquiavel, Nikki Haley afinal. e do Ron DeSantis, no princípio, Exatamente, quando exatamente. toda a gente falava que o Trump podia não ser candidato, eu sempre disse, se não fosse o Trump candidato, que o Ron DeSantis, naquela altura, face às sondagens, face à imagem que criou, que poderia ser o seu sucessor. Sendo que, aliás, eu escrevo isso no meu livro, é uma das passagens do meu livro, que é o Constrói a Tua Lenda, julgo eu, o capítulo 8, no meu livro Os 10 Mandamentos da Política, eu conto exatamente o processo de como Ron DeSantis deitou tudo a perder. Foi a partir da sua apresentação, em que teve o apoio do Elon Musk, e portanto era uma apresentação direta com o Twitter, e depois houve umas falhas técnicas perfeitamente inadmissíveis e de amadorismo, que deitaram por terra as pretensões de Ron DeSantis, e até que me fez lembrar, e eu cito isso no meu livro, que é a tal primeira oportunidade para deixar uma boa impressão. E lembro, comparando com o que se passou quando Pedro Santana Lopes toma posse como primeiro-ministro no Palácio da Ajuda, sob um calor de 30 e tal graus, com gente a desmaiar, e com um discurso que foi escrito pelo Manuel Dias Loureiro, com o calor ele ia passando páginas e páginas e ninguém percebia aquela apresentação do primeiro discurso de um primeiro-ministro, o que foi uma péssima impressão logo na primeira oportunidade. E, portanto, isto passou-se assim com Ron DeSantis. Após esse fracassar logo inicial quase de Ron DeSantis, a Nikki Haley postou-se sempre como a grande candidata contra Trump, aliás, com ataques duríssimos de um lado e do É outro, verdade. e sendo que ela tinha sido, por lá de ter sido governadora da Carolina do Sul, tinha sido nomeada para as Nações Unidas pelo próprio Donald Trump. Portanto, neste momento, Nikki Haley sabe o seguinte: ela é, neste momento, o melhor quadro republicano pós-Trump.
não sabemos se Trump, eu entendo neste momento que acho que passa aquela dúvida que eu já te disse e aqui já disse aos ouvintes do Maquiavel para principiantes, de Robert F. Kennedy, quanto é que vai valer e quanto é que vai roubar aos dois principais candidatos de Joe Biden e Donald Trump. Donald Trump pode ser presidente, mas o a seguir a Donald Trump, quem vem a seguir é alguém que não pode hostilizar Donald Trump. Portanto, isto é quase é um acordo cínico de uma pessoa, de uma candidata extremamente inteligente, que sabe que faz agora este aperto de mão com Trump, sentado ao lado dele, e que depois continua a posicionar-se como a principal liderança para o futuro do Partido Republicano. Muito bem, Rui, passamos então para as tuas sugestões culturais desta Ora semana. bem, sugestões e algumas notas. Primeira Uhum. coisa, primeiro dar os parabéns, chamar a atenção, o prémio mais importante do Festival de Cannes é a Palma de Ouro, foi ganho por um filme americano. Mas é muito importante para o cinema português o Miguel Gomes ter ganho o prémio de melhor realizador. Portanto, finalmente, aliás, já há muitos anos que um filme português não estava na competição oficial de Cannes, foi logo com o Miguel Gomes e, portanto, os parabéns para ele, para a sua equipa e, portanto, espero que seja um voto de confiança para que haja possibilidades de haver mais filmes produzidos em Portugal todos os anos. Coisa que nós, aliás, ele ontem ainda deu uma entrevista à RTP antes do debate dos candidatos europeus, dizia isso, e é totalmente verdadeiro, que é, nós temos muito poucos filmes produzidos em Portugal. E nós temos uma coisa que é importante e muita gente não sabe. Nós temos excelentes técnicos, temos excelentes condições para a realização de cinema, para realizar filmes, e, portanto, acho que nós devemos dar foi importante este sinal do 77º Festival de Cannes, foi importante para Portugal. Depois, chamar a atenção para dois documentários, desculpem, que está na Disney, portanto, para quem gosta disto, que são exatamente um sobre os Beach Boys e outro mais engraçado, que acho que é fantástico, que é sobre o Jim Henson. Não sei se quem ouviu Jim Henson, o Jim Henson é o criador dos Marretas. Certo. Portanto, Figura chama a atenção mítica. na. Exato, e portanto está no Disney Plus, portanto, quem quiser, faça o favor de lá, seja os que gostam mais de música, seja os que ligam à criação dos marretas. Depois, chama a atenção que no cinema Nimas temos um ciclo de visões do Extremo Oriente e que tem aqui no seu quadro tanto filmes do passado, como por exemplo um filme que eu adoro, o Lord Jim, do Richard Brooks, que é um livro, o Lord Jim, para quem não sabe, do Joseph Conrad, portanto podem também procurar o filme. Tem coisas como O Último Imperador, tem o Expresso de Xangai, do Joseph von Sternberg, que é muito antigo, mas tem o David Cronenberg com o M. Butterfly, tem o Esposas e Concubinas, que é um filme que eu considero sensacional, do Zhang Yimou, tem o Tempo para Viver e Tempo para Morrer, do Su Xiaoxian, tem outro filme fantástico que é Os Contos Cruéis da Juventude do Nagisa Oshima, e portanto tem mais alguns mais modernos, e portanto tem aqui um do Mikio Naruse, que é Uma Pastelaria em Tóquio, que é um realizador, para mim é de segunda linha, depois dos três grandes do Japão, Kurosawa, Mizoguchi e Ozu, está logo a seguir, e portanto quem quiser passe pelo Nimas, de 23 de maio a 10 de junho, porque tem lá grande cinema passado no Oriente. Depois, chamar a atenção, começa hoje, mas hoje é mais quase a inauguração para as grandes figuras, para o Marcelo Rebelo de Sousa, para o Carlos Moedas. Hoje começa a Feira do Livro, onde fica já o convite. Para mim, eu gosto muito da Feira do Livro, desde miúdo me lembro de ir com os meus pais. Depois, quando já tinha dinheiro para comprar livros, vou sempre mais do que uma vez. E este ano, pela primeira vez, estou como autor. Portanto, é uma edição especial para mim. Vou estar a dar autógrafos no dia 8 de junho, na Praça Leia, portanto, da minha editora, da Leia, e, portanto, no dia 8 de junho, a partir das 17h30, estarei lá. Quem quiser que já tenha comprado o livro e quem quiser ainda comprar, recomendo, está a correr bastante bem a venda. Eu depois faço uma assinatura com todo o gosto para quem lá aparecer. Quanto a livros, vou deixar aqui 3 livros para vós. Porque é um livro que eu considero muito curioso para quem gosta destes assuntos. O livro é de Manuel Maria Carrilho, é o novo livro dele, que não perde muito tempo com o seu caso, apesar de se basear no seu caso e nas questões da justiça, dos juízes, da nomeação dos juízes e tal. Mas depois entra, o livro chama-se A Parcialidade da Justiça e a Impunidade de que Goza, que é um tema que eu aqui, e chama-se Acuso, como o livro do Émile Zola, eu acuso, porque isto tem a ver com muito daquilo que eu tenho falado. Aliás, eu falei com o Manuel Maria Carrilho na semana passada,
Nunca tinha falado com ele, exatamente porque isto tem muito a ver com algumas coisas que eu disse na televisão. Porque disse sempre que a justiça faz o que lhes bem apetece e não presta contas a ninguém, e é tempo de votar, porque depois ele agarra em vários casos, não só a Operação Influencer, como outros, sobre estes casos que têm falhado da justiça, e portanto é um livro que pelo menos é interessante. Depois de dois livros, eu comecei por. Este livro é absolutamente genial. Eu li o segundo dela, da Fernanda Melchior, que se chama Paradise, já tinha até feito aqui menção, e este primeiro é uma obra de arte. A Temporada de Furacões, isto já é a segunda edição. Este livro é fabuloso e, portanto, recomendo. Foi finalista do International Booker Prize, etc. Mas é um livro fabuloso. Já não é deste ano. O deste ano é o Paradise, que também é muito bom. Isto é da Elsinore, o selo da editora. Depois, um livro mais para quem gosta destas coisas, do Maquiavel para principiantes, é um livro que se chama A Dança dos Ossos. É da Katie Stallard. Isto tem a ver com a história e poder na China, na Rússia e na Coreia do Norte. Portanto, como é que foi construída a imagem do próprio Putin, do Xi Jinping e do atual líder da Coreia do Norte. E, portanto, para quem gosta destas coisas, aliás, a editora é a Ziggurat, tem feito vários livros nesta Casa da Comunicação Política, os livros do Paixão Martins estão aqui feitos, portanto, recomendo aqui A Dança dos Ossos, portanto, já ficam com boas sugestões. Muito bem. E fechamos então com a pergunta da semana, Rui. Olha, a pergunta da semana é quando é que se conclui também outro caso, que é o do Tutti Frutti. Ficámos a saber ontem que o vereador de Carlos Moedas, que não nada tem a ver agora com o assunto, mas que é neste momento vereador, foi colocado pela Justiça como arguido no processo Tutti Frutti. Como nós sabemos, o Tutti Frutti era aquele caso de juntas de freguesia do PSD, que era o Sérgio Azevedo, que andava com isto, Carlos Eduardo Reis, e depois com alguns presidentes de junta E de que Lisboa, forneceram nomeadamente, aí algumas escutas agora sim, há e algumas depois, semanas. exatamente, e sobretudo Luís Newton, que eu até chamei à altura, não podia ser candidato a deputado para evitar conversas, está lá como deputado. Ângelo Pereira, mais ou menos já sabia porque ele é o líder da Distrital. Primeiro é uma grande dúvida. Conheço o Ângelo Pereira desde 2001. Estava nas caravanas de Pedro Santana Lopes na campanha para Lisboa. Ângelo Pereira, como é óbvio, imagine só isto que eu estou a dizer e peço essa memória a quem nos ouve. Vejam quem foram os líderes das distritais de Lisboa, do PSD. Vejam todos na história. Tudo grandes figuras do partido. E como líder da distrital do PSD neste momento temos Ângelo Pereira. Quer dizer, é toda uma diferença do que é a política no passado da política de agora. Não esquecer que Carlos Moedas, por causa de um caso, nada tem a ver com isto, pediu ao vereador da Cultura, Diogo Moura, para cessar as suas funções até serem esclarecidos as acusações que impendem sobre ele, e o Diogo Moura saiu, ele é do CDS. Vamos ver também se Ângelo Pereira sai do seu cargo de vereador na Câmara de Lisboa enquanto impendem sobre ele, ainda sobretudo neste caso em que é erguido no processo Tutti Frutti, que é um processo que se arrasta também já há vários anos e nunca mais acaba, portanto a justiça é tempo também de meter mãos à obra e acabar com esta conversata, se faz favor. Muito obrigado, Zé. Até breve. Agora, durante estas 2 semanas, não vou poder gravar. Na próxima, processo de trabalho e na outra a seguir, porque estou de férias. Portanto, espero estar convosco, contigo, Zé Carlos, Nuno Braga e com todos os ouvintes. Um abraço. Até à semana do dia 17. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Bom descanso da medida do possível. Fazemos então essa pausa no Maquiavel para principiantes e fechamos assim o podcast, a edição desta semana. Ouça e acompanhe no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.